Então vamos à palavra de hoje, irmãos queridos. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler Colossenses capítulo 1. Vamos ler do verso 24 ao 29. Colossenses 1, 24 a 29. Diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, estamos nessa série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Vou fazer aquela pergunta, mas não vou explicar. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 ensinamentos errados entraram na igreja dos Colossenses. Nós já explicamos isso em lives passadas. O asceticismo, o gnosticismo, o misticismo, e também tinha lá o pessoal da lei que queria implantar os costumes da lei ali dentro da igreja. E o que isso ocasionou para a igreja dos Colossenses? Eles ficaram envolvidos com essas falsas doutrinas e perderam a grandeza do que Cristo fez na cruz de vista. Eles perderam a visão da pessoa de Jesus Cristo de vista e ficaram envolvidos nas falsas doutrinas. Então Paulo escreve essa carta para mostrar a grandeza de quem Jesus Cristo é, e para mostrar a grandeza da obra que Cristo já fez na cruz em favor de todos nós, e mostrar tudo aquilo que já foi consumado na cruz. E nós estamos discorrendo várias coisas, até que chegamos nesse capítulo 1, esse verso do 24 a 29, que Paulo fala dos sofrimentos que ele tinha na carne, a favor do evangelho e a favor do corpo de Cristo, que era a igreja. E ele está detalhando esse tipo de sofrimento que ele está passando, até que ele chega num ponto importante que nós vamos tratar hoje. Ele fala que existia um mistério oculto, uma coisa oculta que as gerações do passado não tiveram compreensão. Quero ler aqui, versículo 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E que mistério era esse que estava oculto? Cristo em vós, a esperança da glória. Então Paulo fala o seguinte, olha, existia um conhecimento, um mistério oculto que as gerações passadas não conheceram. Mas agora que Cristo se manifestou, Deus revelou aos santos, aos salvos, qual é este mistério entre os gentios. E qual seria esse mistério? Cristo em cada um de nós. Deus tem uma glória, e essa glória tem uma esperança. Então essa esperança é ver em cada um de nós a pessoa de Jesus Cristo. E como isso será visto? E como isso será conhecido? Através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Agora Paulo fala uma coisa interessante.
que aqueles irmãos do passado do Velho Testamento, eles não conheceram. Não foi revelado a eles. Então quero dissertar com vocês aqui alguns pontos para a gente entender que a mentalidade da nova aliança é diferente do conhecimento que eles tinham na velha aliança. Na velha aliança teve muitas pessoas cheias de fé. Sim, se você ler Hebreus 11, vai lá. O escritor de Hebreus vai relatar aqueles que acreditaram no Velho Testamento. Mas o conhecimento que eles tiveram de Deus naquele tempo, o evangelho da graça de Deus ainda não havia sido revelado. Vocês entendem ou não? O conhecimento que nós temos hoje, depois da cruz, do evangelho da graça de Deus, é baseado em superiores promessas, e é um conhecimento muito mais profundo do que eles tiveram naquele tempo do passado. Então Paulo se refere àquela geração passada, eles não tiveram conhecimento disso que nós estamos falando hoje. Então se você tivesse oportunidade, isso não é possível, mas se você tivesse um encontro com Abraão, quem foi Abraão? O próprio Paulo falou que foi o pai da fé. Sim ou não? Foi o pai da fé. Se você tivesse um encontro com Abraão e perguntasse para Abraão, que foi o pai da fé, Abraão, o que você conheceu do evangelho da graça de Deus no seu tempo? Isso não é possível, mas só para você pensar. Abraão iria dizer assim para você: olha, eu era idólatra, um dia Deus se revelou para mim e falou: olha, larga a tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e de você eu vou fazer uma grande nação, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão ia dizer: eu obedeci. E nós passamos muitos anos naquela terra prometida como se nós fôssemos peregrinos. Até que depois de 25 anos que Deus havia feito a promessa para mim, nasceu Isaac. Aí você perguntaria: você viu a promessa se cumprir para todas as famílias da terra serem abençoadas? Abraão ia dizer: não. Porque a única coisa que eu vi foi o filho da promessa, que foi Isaac. Depois disso eu morri. E eu não cheguei a ver essa pergunta que você está me fazendo. Abraão, você conhece o evangelho da graça de Deus? Abraão não conheceu. O que Abraão conheceu? Deus chamou ele e fez uma promessa que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão viu Isaac. Isaac. Mas depois Abraão morreu. E ele teve aquela promessa que Deus fez para ele, mas o que Abraão conheceu do evangelho da graça de Deus? Cristo em nós, Deus em nós, esperança da glória. Abraão não conheceu o evangelho da graça de Deus, ele teve um conhecimento de Deus, teve para aquele tempo, ele teve as promessas grandiosas de Deus para a vida dele, ele teve para aquele tempo. Mas Abraão não conheceu como nós conhecemos hoje as cartas de Paulo e o evangelho da graça de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então Paulo está dizendo que o mistério que esteve oculto do pessoal do passado, das gerações do passado, agora se revelou aos seus santos. Quem são esses santos? Aqueles que creem em Jesus Cristo depois da cruz. Está bem claro isso? Vamos supor que você tivesse a oportunidade de conversar com Josué. Você chegasse para Josué e perguntar: Josué, você conhece o evangelho da graça de Deus? O que ele ia dizer para você? Olha, eu andei o tempo todo com Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. A sarça ardeu. Ele subiu no monte, ficou lá 40 dias. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Ele teve que pôr um véu, porque o rosto dele brilhava. E ele trouxe as tábuas da lei. Aquilo foi maravilhoso, extraordinário. Eu vi tudo isso. Eu vi quando o povo se rebelou, ele quebrou as tábuas da lei. Aí nós tivemos que esculpir novas tábuas. Ele subir do monte de novo para Deus poder escrever os mandamentos. Mas eu também vi que chegou um tempo que Moisés, que era manso, ele ficou nervoso. E ele não pôde entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha. Ele tinha que dar ordem para a rocha: sai a água. Mas ele ficou nervoso com o povo e feriu a rocha. E por causa disso, Deus disse para ele: você sobe nesse monte e você vai ver a terra prometida de longe, mas você não vai poder entrar na terra prometida.
E você, Josué? Olha, depois eu peguei o cargo de Moisés. E aí nós conseguimos entrar na Terra Prometida. A primeira grande batalha nossa, quando nós saímos do deserto, foi que tinha uma Jericó no caminho. E eu não sabia, Jericó era mais forte do que nós. Eu não sabia como vencer Jericó, mas um dia apareceu o Senhor, se manifestou como um anjo e deu as coordenadas para mim. Olha, você vai rodear a muralha de Jericó 7 dias e no 7º dia 7 vezes. E Josué diria assim, nossa, foi maravilhoso. Nós rodeamos a muralha 7 dias e no 7º dia 7 vezes. E quando nós gritamos, a muralha caiu por terra e nós entramos e vencemos. Mas aí você questionaria, mas e o Evangelho da Graça? Josué iria dizer, o que eu sei foi só até aqui. Nós entramos na Terra Prometida, nós não conseguimos conquistar toda a Terra Prometida, nós vencemos parte dos inimigos da Terra Prometida. E paramos por ali, depois disso eu morri. Mas essa questão que você está dizendo para mim, do Evangelho da Graça de Deus, eu não posso dizer nada, porque eu morri antes. E nós entendemos que isso era uma coisa lá para o futuro. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eles foram homens de Deus, mas eles não tiveram conhecimento do Evangelho da Graça de Deus como nós temos hoje. Vamos dissertando? Vamos lá, e você ia encontrar no caminho Gideão. Ô Gideão, fiquei sabendo que você venceu os medianitas, Gideão. Aí Gideão diria, é verdade. O nosso povo fez coisa errada, Deus nos entregou nas mãos dos medianitas e a gente plantava a nossa plantação, o nosso trigo. O que acontecia? Os medianitas vinham, roubavam tudo que a gente tinha, a gente ficava passando fome na miséria. Aí um dia eu estava tão oprimido, malhando o trigo num lagar, no lugar de espremer uva, não de malhar trigo. Apareceu o anjo do Senhor e disse para mim, vai nessa tua força, varão valoroso. Aí a gente estava tão oprimido, eu falei para o anjo, a minha família é a menor, a mais pobre de Israel. E você vem falar, vai nessa força, varão valoroso, né? Eu disse, como assim vai nessa força, né? E depois ele foi me dando uma estratégia e tal, e até que nós um dia rodeamos os medianitas e conseguimos vencer os medianitas. E Deus livrou a Israel com 300 de Gideão. Aí ele ia até brincar. Eu sei que lá no futuro alguém vai fazer a corrente dos 300 de Gideão. Não, isso eu não sei não, né? Para você entender, né? Agora, você me perguntou sobre o Evangelho da Graça, eu não sei nada, porque depois que nós vencemos os medianitas, o tempo passou e eu morri. E nós fomos até ali. E eu não conseguia ter essa visão do futuro do Evangelho da Graça de Deus. O que Paulo está dizendo em Colossenses? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado. Era uma coisa que no passado eles não conheceram. Eles não conheceram o Evangelho da Graça de Deus no passado. Vamos a um outro personagem. Vamos lá para não ficar muito longo. Vamos lá para Isaías. Você encontra Isaías e fala, Isaías, você conheceu o Evangelho da Graça de Deus? Ele vai dizer assim, olha, no meu tempo o povo estava rebelde, fez tanta coisa errada. Eu tive que profetizar tanto peso sobre eles. Mas quando, mais para frente, né, aí ele chegou no capítulo 53 de Isaías, Deus me deu uma revelação gloriosa. Ele falou assim, ele me deu uma visão do Cristo sendo pregado na cruz. Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Ele era como uma raiz de terra seca, não tinha aparência. Você já viu uma raiz de terra seca? Você arranca a raiz, ela está morta, não tem nenhuma aparência. Era assim que Jesus parecia, como raiz de uma terra seca. E ele, eu tive a visão de que ele era um sofredor e que sabia sofrer. Que ele iria levar o pecado do povo, ele iria ser moído na cruz, iria ser cravado na cruz, iria sofrer por todos e levar o pecado de muitos na cruz. Tudo isso eu ouvi e eu achei maravilhoso. Mas depois disso eu morri. E eu sabia que isso que foi revelado para mim ia acontecer. Mas depois eu morri e não posso responder essa pergunta para você. O que é o Evangelho da Graça de Deus? Porque eu não tive conhecimento disso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eles tiveram conhecimento de Deus na velha aliança, conheceram que viria o Messias, conheceram.
souberam que haveria uma morte na cruz, souberam, não é? Mas o evangelho da graça de Deus, eles não conheciam, eles tiveram uma pequena visão, né? Davi falou dos salmos, do sofrimento do Messias. Eles tiveram um vislumbre, uma pequena visão de que lá no futuro, séculos depois da vida deles, aquilo iria acontecer, que um reino inabalável, um reino eterno iria se manifestar. Mas todos eles morreram e viram a coisa de longe. Eles não tiveram conhecimento do evangelho da graça de Deus. Você entende que a fé que eles tinham na velha aliança e o conhecimento que eles tinham é diferente daquilo que nós cremos hoje, através da revelação do evangelho da graça de Deus? Vocês entendem isso claramente? Você, querido irmão que nos ouve e nos assiste pela internet, você acredita que a fé que nós temos na nova aliança, o conhecimento que nós temos, é bem diferente de tudo aquilo que eles criam e viram na velha aliança? Se você tem ouvido o evangelho da graça de Deus, você tem entendido. Então, olha o que Paulo fala em Colossenses, que nós estamos meditando. O mistério que esteve oculto, uma coisa que foi oculta. Oculta de quem? Das gerações passadas. Eles não conheceram isso. Agora foi revelado aos seus santos. Então vamos trabalhar agora na nova aliança. Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1. Assuntos que nós falamos aqui sempre. Gálatas, capítulo de número 1. E vamos ler do verso 10 até o 12. Gálatas 1, 10 a 12. Paulo dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Ele não podia, se ele fosse servo de homens, se ele estava ali para agradar os homens, ele não poderia ser servo de Cristo. E depois ele diz que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum. Ele não foi ter umas aulas com Pedro para aprender. Eu tenho que mexer com a tua mente, você tem que raciocinar. Ele não foi procurar Tiago, me fala aí do evangelho. Ele não foi atrás de Mateus e nem de Lucas para procurar conhecimento. Ele está dizendo que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum. Então, como Paulo teve conhecimento das 14 cartas que ele escreveu? Como Paulo teve conhecimento do evangelho da graça de Deus? Como ele enxergou coisas tão profundas que o seu conhecimento ultrapassou o conhecimento de cada um dos apóstolos? E ele fala: eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas foi como? Mediante revelação. Mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então esse mistério que esteve oculto do passado, que aquelas gerações não conheceram, que é o evangelho da graça de Deus, muitos séculos depois, Deus levanta esse apóstolo Paulo, que era Saulo, que você conhece, e vem revelar a grandeza do evangelho da graça de Deus para ele. Está bem claro isso? Então vamos discorrer algumas coisas. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo vai falar de uma sabedoria que estava oculta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu não falo o verso para mim chegar antes de você, né? 1 Coríntios 2. Não, 1 Coríntios falei 2, né? Do verso 6 em diante. Preste muita atenção no que você vai ler aqui. Entretanto, olha, repare bem, vamos ler o capítulo 2, do verso 1 a 5, para entender do verso 6 em diante. Paulo está dizendo assim:
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de inteligência humana, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Que ele foi aos Coríntios, ele não foi lá contar historinha. Ele não foi lá falar 7 passos para a vitória, 7 dias de campanha. Ele foi lá pregar Jesus Cristo crucificado, o que aconteceu na cruz. Ele não foi contar as histórias da velha aliança, fazer campanha do Velho Testamento. Ele foi ensinar o que aconteceu na cruz, o Cristo crucificado. Para quê? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em inteligência humana, em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Agora Paulo, no verso 6 em diante, que nós vamos ler, ele vai falar essa sabedoria que vem através do conhecimento do Cristo crucificado. Ele diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O que Paulo está dizendo? Que ele vinha expor sabedoria entre os experimentados. O que é a sabedoria que ele estava expondo? A pregação do Evangelho da graça de Deus, né? E ele diz, não a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. O que Paulo pregava e ensinava não era sabedoria humana, não era raciocínio, era a revelação do Evangelho da graça de Deus. E ele pregava isso entre os experimentados, entre os religiosos sábios do seu tempo. Agora ele continua a leitura no verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, que estava oculta. Em outro tempo essa sabedoria de Deus estava o quê? Oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, o século que ele estava vivendo, os religiosos, líderes religiosos, inteligentes do tempo dele, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o que Paulo está dizendo? Que essa sabedoria era um mistério, ela estava oculto. Agora Deus havia pré-ordenado isso desde a eternidade para a nossa glória, num conhecimento que viria depois da cruz. E Paulo estava pregando essa sabedoria, esse conhecimento do Evangelho entre os experimentados. Quem eram os experimentados? A liderança religiosa do tempo dele. Os líderes dos judeus, os guardadores da lei. Ele estava pregando essa sabedoria entre os experimentados, mas nenhum deles conheceu. Porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa sabedoria estava oculta. Esse conhecimento estava oculto daquelas gerações. E no tempo de Jesus, esse conhecimento ficou oculto na maior parte da liderança judaica, a liderança religiosa. Está claro isso? Então vamos um pouquinho mais para frente. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ver outra coisa aqui extraordinária. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E vamos ler aqui desde o verso de número... Eu estou na primeira, deixa eu chegar lá. Isso, desde o verso de número 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, de 1, 8 a 11. Não, vamos ler até o 14 também. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do quê? Do Evangelho. O Evangelho é o quê? Segundo o poder de Deus. Esse poder de Deus que nos salvou, olha lá, já nos salvou.
e nos chamou com santa vocação. Não temos nenhum mérito, olha lá, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Olha, essa determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o quê? O Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que ele orienta para Timóteo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então o que Paulo está dizendo? Ele está conversando com Timóteo, para Timóteo participar dos sofrimentos que Paulo tinha, não se envergonhar disso, a favor do Evangelho. O Evangelho que era o segundo poder de Deus. Agora olha lá, verso 9. O qual nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, foi pela sua graça, conforme determinação, conforme sua própria determinação e graça, lá que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Então essa sabedoria, esse conhecimento, essa graça foi dada a cada um de nós antes dos tempos eternos. Lá num passado distante era o projeto de Deus. E como isso se manifesta agora? Como isso se revela agora? Olha o que Paulo diz. Verso 10. E manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o que? A lei? Não, mediante o Evangelho. Então, essa sabedoria, esta graça, este Evangelho, isso que nos foi dado antes da fundação do mundo, que aquelas gerações passadas não conheceram, que no tempo do apóstolo Paulo, a liderança toda, os sábios do tempo dele, não tiveram conhecimento, estavam cegos para o conhecimento do Evangelho. E Paulo expôs esse conhecimento entre os experimentados, os sábios do tempo dele, e ninguém entendeu. Estava oculta da geração passada. Agora isso se manifestou quando? Pelo aparecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele não só destruiu a morte, Jesus Cristo destruiu a morte na cruz, ele ressuscitou e venceu e quebrou o poder da morte. E o que mais ele traz mediante o Evangelho? Olha lá, vou ler de novo o verso 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade. Como é que ele trouxe a imortalidade para nós? Através do quê? Mediante o quê? O Evangelho. Então, o clímax do Evangelho, o fim de tudo isso, é que nós, que estamos presos num corpo de carne, um dia vamos morrer, e se Jesus voltar, nós vamos ser transformados. Ele trouxe através do Evangelho a imortalidade. A questão do Evangelho é vida eterna, uma vida que não vai ter fim. Evangelho não é isso, vem aqui para a igreja que você vai ter trabalho. Vem aqui na igreja, você quer se casar, vai ter aqui uma terapia do amor para você arrumar um casamento. Ah, você está com um problema familiar, traga uma foto da família para a igreja que vai resolver os seus problemas. Ah, você está financeiramente ruim, vem aqui, nós vamos fazer uma campanha da prosperidade para resolver o seu problema. Ah, o seu filho não está obedecendo? Não, vem aqui, faça a campanha para o filho, para o seu filho ficar bonzinho e te obedecer. Evangelho não é isso, gente. O que se mais prega é solução de problema. Deus vai te abençoar, você tem que tomar posse da bênção. Deus vai resolver todo o problema da sua vida. Eu vou cantar aqui uma música.
Deus resolve os seus problemas. Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no ar. Nunca houve, não há problemas para Deus. Você acha que isso é evangelho? Deus vai resolver os seus problemas. E vem um monte de pessoas na igreja para resolver problemas. Eles não estão interessados em eternidade. Eles não estão interessados num conhecimento profundo do evangelho da graça de Deus. O pessoal da televisão pinta um quadro, né? Um teatro bonito para atrair as pessoas para resolver problemas na igreja. Mas quando elas chegam lá, elas vão encontrar o quê? Campanha, voto, sacrifício, fogueira santa. E não vão encontrar a pregação do evangelho da graça de Deus. Então, evangelho não é que você fez ficar rico da noite para o dia. Nunca vi Paulo fazer campanha de prosperidade, nem fazer campanha. Vocês estão enxergando um falso evangelho? O maior prêmio do evangelho para você crer em Jesus Cristo de verdade é que você tem a imortalidade. Você vai viver uma vida numa outra dimensão e ser imortal. Você vai ter um corpo glorificado. Você entende isso? Por que nós nos reunimos e pregando o evangelho? Para que você entenda isso, que você receba esse conhecimento. Você conheça o evangelho da graça de Deus. E você entenda que aí sentadinho onde você está agora, você já nasceu do alto, é salvo. Aí no teu espírito, presta atenção, você já tem nele a imortalidade. Você está preso no corpo de carne, sente tanta coisa estranha. É possuído por um monte de emoções difíceis de enfrentar, tem medo todos os dias, sente a fraqueza da carne. E se você passou 200, uma dor aqui, outra dor ali, aí você está dormindo, parece que seu coração começa a bater mais forte, não é? E o joelho fica ruim, e dá dor aqui, eu estou acordando agora com uma dor aqui, meu Deus, eu não sei o que é, ai que dor é essa, é a velhice. Mas por trás de tudo isso, presta atenção, nós temos a imortalidade que foi trazida pelo conhecimento do quê? Do Evangelho. Agora Paulo disse, o mistério que esteve oculto lá do passado e daquelas gerações agora foi revelado para nós. Qual é esse mistério? Esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. O que Paulo quis dizer com Cristo em nós? Não é que Cristo vem habitar dentro do meu coração. É que nós estamos sendo trabalhados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados nesta vida, mesmo nesse corpo de carne, para sermos a imagem de Jesus Cristo. Um dia todas essas primeiras coisas vão passar, esse corpo vai passar, os defeitos vão passar, tudo que é pecado vai se acabar, vai ser enrolado, jogado fora. E nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Vamos ter um corpo semelhante a Ele. Nós vamos ser a imagem dEle. Então o objetivo de Deus no Evangelho é criar um monte de Cristos, um monte de filhos parecendo com Jesus Cristo, para viver e ocupar tudo aquilo que Deus fez em todo o universo. O alvo de Deus é ter um irmão mais velho, Jesus Cristo, com outros milhares e milhões de irmãos iguaizinhos a Jesus Cristo, para poder possuir todas as riquezas de Deus que existem no universo, na glória. Você acredita nisso? Você enxerga isso comigo ou não? Um dia nós vamos ser iguais a Jesus Cristo, ter um corpo igual a Ele, ter a vida dele já está em nós, indestrutível, imortal, e nós vamos governar todo o universo, porque nós somos igreja, e herdar tudo que Deus tem. E como isso chegou a nós? Qual o conhecimento que trouxe isso a nós? Conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Abre aí a Bíblia em Romanos capítulo 8, para termos o fundamento disso que estamos falando. Romanos capítulo 8, nós vamos ver uma coisa aqui interessante, do verso 28 em diante. Olha que Paulo diz, Romanos 8, 28
a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para um pouquinho. Você poderia dizer, pastor, eu estou passando uma tribulação tão grande, estou com uma dor na alma tão grande, estou com um problema familiar, um problema físico tão grande, e o senhor vem falar que esse versículo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para o meu bem. Eu não gosto de passar nada disso que eu estou passando. É terrível passar o que eu estou passando. Mas esse verso está dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então vai cooperar para o teu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é um chamado segundo o propósito de Deus? É. Então até aquilo que nos causa dor, presta atenção. Até aquilo que às vezes nos causa uma tribulação, um sofrimento emocional. No meio de tudo isso, Deus pega todas essas coisas, entende o que eu vou dizer, e faz com que tudo isso coopere para o teu bem. Nós só gostamos das coisas que agradam a carne e achamos que tudo está normal. Se é uma coisa um pouquinho ruim, né? Mas até o que é ruim, junto com aquilo que é bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. E todos nós que estamos no Evangelho da Graça de Deus, fomos chamados segundo o propósito de Deus. Nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Leia o verso seguinte, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. As gerações passadas não conheceram. Agora Deus manifestou e revelou aos seus santos. Qual é esse mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Cada um de nós vai ser como? Olha lá, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a igreja está preparada para assumir um corpo glorificado. E você vai ser igual a Jesus. Você entende ou não? Você vai ter a imagem dele, você vai ser um ser glorioso, um filho de Deus, como Jesus Cristo é, segundo a imagem dele, né? E ele vai ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E o final de tudo é que nós juntos vamos conhecer o quê? A grandeza do universo de Deus. Repare bem, esse nosso planeta é um botãozinho, é um cisquinho de areia perto das galáxias de todo o universo. Imagine o que Deus tem do lado de lá. Imagine o que ele criou do lado de lá. Imagine o que são os lugares celestiais onde Deus está sentado no trono agora e Jesus Cristo à direita dele. Imagine os seres celestiais que nós não conhecemos e que estão lá. Nós vamos viver nessa dimensão como filhos de Deus, como corpo de Cristo, e vamos administrar todo esse universão que Deus fez. E ele trouxe o que através do Evangelho? A imortalidade. Você está entendendo o que nós estamos falando, não? Está entendendo? Quem só vive de campanha, só quer bênção e vitória, e vou alcançar e toma posse da bênção, e pega a coisa orada e ungida e leva para casa, isso que eu estou falando não significa nada. Eles nem entendem essa linguagem. Eles querem um Deus imediato para agora, para resolver os problemas terrenos. Eles não estão entendendo a respeito da eternidade, a respeito da imortalidade que só o Evangelho da Graça de Deus trouxe. Tudo isso estava oculto dos séculos e das gerações. Agora Cristo vem e faz a sua obra na cruz, levanta o apóstolo Paulo e revela essas coisas profundas que eles lá no passado não conheceram. E para nós terminarmos, abre lá em Hebreus 11. Vamos ler um texto aqui
estarrecedor, glorioso, né? Esse capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre os irmãos do passado que creram. Então ele vai falar sobre Abraão, sobre Sara, e ele vai aqui discorrendo, né, diversos personagens do passado que conheceram muita coisa de Deus para aquele tempo deles, mas que não tiveram compreensão do Evangelho da Graça de Deus, ficaram limitados lá no passado. Então Paulo vai dizer que a Páscoa Moisés celebrou, vai falar das muralhas de Jericó, que eles acreditaram e ruíram as muralhas de Jericó, vai falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Sara, né? Vai falar sobre Raabe, sobre Gideão, sobre Sansão. Todos aqueles lá, eles creram no passado. Mas agora olha o verso 39 e 40 finalizando esse capítulo 11 de Hebreus. Olha lá. Ora, todos eles obtiveram um bom testemunho. De quem Paulo está dizendo? De todos os irmãos do passado. Está falando de Sansão, de Abraão, de Josué, né? Todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. E não, olha, leia aí para ver se está escrito, ó. E não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles tiveram bom testemunho da fé deles? Tiveram. Mas e a promessa? Eles não concretizou a promessa na vida deles, eles não viram a promessa se concretizar. Não está escrito isso aí? Porque eles não tiveram conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Agora olha o verso 40. Vou ler 39 e o 40 seguidos agora. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora, você está sentado aí. Olha o poder de Deus. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Então, eles morreram e não viram a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus proveu uma coisa superior. Olha lá. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Para que eles lá do passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como se eles dependessem de nós, agora a igreja da nova aliança, para serem aperfeiçoados. Olha que coisa linda! Então todos eles ficaram presos a esse conhecimento que viria no futuro, para que eles tivessem a promessa concretizada e eles ficassem dependendo de nós, da manifestação da igreja aqui na terra e do conhecimento do Evangelho da Graça de Deus aqui na terra, para que eles sem nós não fossem o quê? Então olha que Deus proveu o Evangelho, esse conhecimento da nova aliança, uma coisa extraordinária. Por isso que eu falo, e muitos falam, não adianta pegar a igreja, levar para o Velho Testamento, ficar fazendo as campanhas, porque a mentalidade deles não viu o Evangelho. Não adianta ir lá, vamos rodear a muralha, você tem problema. Então, vamos fazer a campanha da muralha, o teu problema é a muralha. E vamos rodear 7 dias de campanha, e rodeia. Porque a cabeça de Josué lá não enxergou o Evangelho da Graça de Deus. É pegar a pessoa de uma coisa extraordinária que é o Evangelho, levar ela para o passado e tentar fazê-la viver um passado que já acabou e que não tem mais muralha e nunca mais se levantou muralha. E que o problema que ela enfrenta não é a muralha de Jericó. Que só o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus lhe dará condições de enfrentar os problemas da atualidade. Então, uma pessoa que só vive com a mentalidade do Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, e só prega aquilo, ela tem um véu enorme e não consegue entender o Evangelho da Graça de Deus. Então, o mistério que esteve oculto, vamos abrir lá em Colossenses para terminarmos. Colossenses, capítulo 1, vamos ler o verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
Esse mistério esteve oculto das gerações passadas, lá ninguém conheceu. Agora se manifestou aos seus santos. Como? Como que nós vemos lá em 2 Timóteo 1? Manifestou-se com o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em cada um de nós. Cristo em cada um de nós é a esperança da glória. Você recebe essa palavra de hoje? Recebe? Então vamos terminando esta palavra por aqui, em nome de Jesus.